explode. Se eu pisar aqui, tem uma mina chamada adultério que explode. Como eu passo pela minha vida inteira sem pisar em minas, nesse campo minado, eu preciso olhar alguém que tenha atravessado, e aquela pessoa passa a ser o meu referencial. Quem está entendendo aqui diz amém. Josias fez isso, ele olhou do outro lado, só viu Davi, e falou: eu vou eleger o caminho de meu pai Davi, porque sei que ele chegou vivo do lado de lá. Então você escolhe os seus referenciais. Olha, pastor, quem ganhou as eleições não são referenciais para mim. Tudo bem, escolhe você os seus referenciais. Ah, mas eu procuro e não tem político que seja referencial. Escolhe aqui os seus referenciais. Tira daqui os seus referenciais. Quem está aqui diz amém. A segunda coisa que eu aprendo com Josias é que, por cultura, todo rei procurava, em seu primeiro feito, cercar a cidade que estava sitiada, ou melhor, a cidade que estava presidida como capital de sua nação, no caso Jerusalém. Naquela época a cidade não era cidade, era um bairro. Imagina, um macuco, a gente construiu um muro ao redor do macuco, e esse daqui é a nossa cidade. Se tratava disso, era um bairro, tá? E ele trata de, como seu primeiro ato, de construir muros ao redor da cidade, para que a cidade fique fortalecida, e pressuposto as pessoas que estavam dentro da cidade estejam protegidas, estejam guardadas. Quem que ele deixaria dentro da cidade? A sua esposa, os seus filhos, os seus familiares, os seus filhos espirituais, os governantes da cidade, as pessoas importantes, morariam na onde? Morariam no lugar mais seguro que existia, na cidade murada. Todo rei fazia isso, porque enquanto ele deveria sair dos muros da cidade para conquistar territórios, deveria ir para a guerra, deveria ir pelejar as batalhas de sua nação, deveria ir testemunhar em outras nações, deveria ir fazer o trabalho em outras nações, ele podia ir tranquilo, porque a sua família e as pessoas mais importantes para ele estavam guardadas dentro de muros, em uma cidade murada. Só que a gente não trata de colocar defeito em Josias, mas de aprender uma lição com ele. Enquanto Josias se preocupava em fazer a obra fora dos muros de Jerusalém, se preocupava em avançar com o reino de Deus fora dos muros de Jerusalém, ganhar territórios, ir a outras nações, testemunhar que Israel agora era um reino de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Enquanto ele fazia esse trabalho diplomático, esse trabalho político, esse trabalho apostólico, de levar o Deus de Israel a outras nações, dentro dos muros da cidade, começa a acontecer um conflito moral, um conflito ético, um conflito espiritual. Ele começa a ter problema intramuro, enquanto a obra avança extramuro, ele começa a ter problema intramuro. Ele começa a ter problema dentro dos muros. Os seus filhos biológicos, começam a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Os seus filhos espirituais começam a entrar num caminho de engano. E parecia que o território que era mais protegido foi o mais afetado de todos. Porque enquanto ele cuidava da obra fora do muro, dentro do muro, a corrupção começou a reinar. Por quê, pastor? Porque ele esqueceu de deixar um ensinamento dentro daqueles muros. Ele esqueceu de ensinar as pessoas a se autogovernar. Talvez se ele presidisse dentro dos muros, por respeito a ele, porque o rei aqui está, e por respeito ao rei, não façamos isso. Os filhos talvez tivessem dito: o pai está em casa, a gente não pode bagunçar desse jeito, a gente não pode fazer isso, porque o pai está em casa, a autoridade está em casa. Mas enquanto ele se ocupava em avançar com o reino extramuro, intramuro, porque os seus filhos biológicos e os seus filhos espirituais não conheciam o que era o autogoverno,
ou a auto-obrigação de servir a Deus, começou a acontecer uma corrupção. Eu quero só fazer um parênteses aqui, porque enquanto você faz as coisas fora dos muros da sua casa, você precisa parar para perguntar como está lá dentro da sua casa. Pastor, eu estou ganhando o mundo e estou perdendo a minha alma. Eu estou ganhando muito dinheiro e estou perdendo o meu casamento. Eu estou ganhando muito dinheiro, mas eu não vejo a minha filha crescer. Eu não vejo os meus filhos crescerem. Enquanto a obra está extramuro da sua família, como que está a obra intramuro da sua família? Quem está aqui diz amém. Enquanto você se preocupa assim com a obra extramuro, como está a obra intramuro da sua vida? Eu venho para a igreja, eu faço tudo certinho, mas como que está dentro de você? Intramuro de você, como que está a sua vida com Deus? Ou será que você se transformou em uma massa de manipulação religiosa? Faz o que tem que fazer e sabe o que tem que fazer, então você faz. Mas e intramuro? Como está isso? Queria que você se avaliasse essa noite. A pergunta é que intramuro de Jerusalém, no reinado de Josias, quantas pessoas conseguiram viver ali dentro daqueles muros e não se corromper? Quantas pessoas conseguiram viver aquele momento de corrupção naquela nação e não se corromper, e não se prostrar? Quantas pessoas conseguiram isso? Diga 4 pessoas. Obrigado pelos 4 que disseram. Diga 4 pessoas. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E aqui entra a história, e eu vou começar a pregar agora para vocês, aleluia. Aqui entra os nossos 4 jovens amigos de 14, 16 anos, que se propuseram em seu coração não se contaminar com a geração corrompida. Eles saíram da geração de Josias. Josias foi o discipulador de Daniel e dos seus amigos. Daniel e seus amigos foram amigos dos irmãos de Josias. Enquanto Josias estava vivo, as notícias de Josias era pregoada, e aqueles 4 jovens, embora não vissem Josias, tomaram Josias como referencial para suas vidas. Mesmo vendo os filhos de Josias se corromperem, eles se prontificaram dentro do seu coração a não se corromperem. Mesmo Josias não vendo as coisas, eles se prontificaram, eles se auto-obrigaram a não se corromperem, aleluia por isso. Quando Josias morre, diz a Bíblia, que o tempo bom que Israel vivia acabou, porque intramuro, a corrupção já havia tomado toda aquela nação. Então quando Josias morre, diz a Bíblia que a Babilônia, o reinado de Nabucodonosor, invade Israel, e começa a matar pessoas, mulheres, crianças, e começa a levar pessoas como escravas para a Babilônia, para trabalhar, cativas, levadas ao cativeiro. Mas quando Nabucodonosor entra em Israel, entra em Jerusalém, invade Jerusalém, o serviço secreto da Babilônia sabia que ali haviam 4 jovens que eles não podiam botar a mão. Sabiam que haviam 4 pessoas especiais dentro daquela nação: Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Sabiam que aqueles 4 jovens não participavam da corrupção que aquela nação participava. E Nabucodonosor sabia daquilo e disse: é aqueles 4 que nós já estamos espiando, que o nosso serviço secreto já identificou, aqueles 4 são pessoas que podem nos ensinar muitas coisas. Não matem e não levem como escravo, tragam para mim, eu vou colocá-los no meu palácio, e eu vou treiná-los, eu vou alimentar, e eles serão gratos, porque eles não morreram, eles vão comer da minha comida, eles vão beber do meu vinho, e eles vão ser súditos a mim, eles vão ser fiéis a mim, eles vão me ensinar
o que é ser um filho de Deus, eles vão me ensinar o que é a língua dos filhos de Deus. Nós vamos aprender com eles. Se há alguma coisa que preste nessa nação, com certeza esses 4 jovens sabem, e nós vamos aprender com eles. Se há alguma coisa que presta nessa nação, é a igreja de Jesus, que ainda está viva na nação brasileira. Amém? Aleluia. E embora grande parte da igreja brasileira tenha se prontificado a sentar na mesa do rei e comer as iguarias do rei, há um remanescente, há uma igreja brasileira escondida dentro de uma caverna, que falou: nós não vamos sentar na mesa do rei Nabucodonosor, nós não vamos comer desse alimento, nós não participamos disso, porque temos dentro de nós o espírito de autogoverno, e vamos obedecer a Deus acima de todas as coisas. Quem está aqui diz amém. Ser para Jesus pode ser melhor. Quando você se prontifica a não se contaminar com o pecado, não se misturar com o mundo, Deus te acha no meio da multidão. A multidão está indo para um lado, pastor, temos que ir também, porque todo mundo faz, e é normal, é comum fazer. Se você não sair da massa, você vai junto com a massa, você vai embora com a massa. Deus tem te tirado da massa de manipulação e tem te dado personalidade, tem te dado conhecimento da vontade de Deus, para que ninguém te manipule, para que você seja um profeta, e quando um falso profeta se levante para falar qualquer coisa em nome de Deus, você diz: não, eu conheço o Deus verdadeiro, isso é mentira. Amém? Amém? Me revoltei esses dias. A minha esposa me disse que um tal bispo mandou um e-mail para todo mundo dizendo que não tem problema, que certa candidata é uma perseguição religiosa e não sei o que, mal sabe o que é vontade de Deus, mal sabe o que é vontade de Deus para dizer o que é vontade de Deus, dizer que o aborto é vontade de Deus, porque a família precisa ser controlada. Como que era? É isso, né? Que a família precisa ser administrada, planejamento familiar, então aborto é vontade de Deus. Nem sabe o que é vontade de Deus, pode enganar muitos, mas tem uma igreja escondida dentro da caverna, com Sadraques, Mesaque, Abidinegos, com Daniéis, que disseram: não, isso é mentira, nós conhecemos o nosso Deus, e nessa mesa nós não sentamos, E talvez agora a gente esteja escondido pelo Senhor, mas Deus vai nos achar no meio da multidão, e as pessoas vão dizer: não, a igreja brasileira não está corrompida não, há ali uma quantidade de pessoas escondidas aqui, escondidas ali, no meio da Amazônia há uma tribo de índio ali, eles não se corromperam, eles servem ao verdadeiro Deus, eles não se prostraram, eles não se venderam, eles amam Jesus. Assim é. Quem está aqui diz amém. Não se trata de construir uma casa com um montão de muro e fronteira para criar uma nação santa. Não se trata de construir muro alto para que você seja santo. Não se trata de criar leis que te controlem para criar uma pessoa santa, para fazer uma pessoa ser um homem de Deus. Não se trata disso. Se trata de ensinar o autogoverno. Porque você pode viver fora dos muros. Você pode viver numa nação corrompida, como Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel. A nação inteira era corrompida. Só os 4 eram homens de Deus ali. E a nação corrompida não corrompia eles, porque eles se auto-obrigaram a continuar servindo a Deus, a despeito de qualquer coisa. Aleluia. Se uma lei no Brasil muda e tira a liberdade religiosa e diz: não,
Nós vamos ter apenas 2 igrejas no Brasil. Uma é a Igreja Apostólica Romana, Católica Apostólica Romana, e uma é evangélica, dessas universais talvez, não sei. Uma será uma e outra será outra. E para que vai ter tanta igreja? Se tem uma boa e tem a outra boa também, então faz aí, só faz as 2. E muitos vão fechar as portas e vão querer se submeter a isso, mas uma coisa é se submeter e outra coisa é obedecer. Submeter à autoridade, sim, estamos submissos a todas as autoridades, porque autoridades vêm de Deus, mas só obedecemos aquilo que o livro que salvou a nossa vida nos ensina, que é a lei divina para nós. Tudo aquilo que afronta isso, afronta o coração de Deus. Se trata de se a PL 122 for autorizada, que em breve, acho que se Deus não continuar nos livrando, será. Se trata não de fazermos uma manifestação, uma passeata. Outro dia um irmão me disse: pastor, se uma fulana ganhar, me falaram, se uma fulana ganhar, eu estou pensando em fazer uma loucura, tentar eliminar a vida dessa pessoa. Foi, cara, assassinato é pecado, você vai para o inferno. Porque a gente acha que ser louco para Deus é isso. Não, cara, você tem que ser louco aprendendo que se submeter a uma autoridade é uma coisa. Agora, obedecer, se o que é pedido para obedecer vai contra a vontade de Deus, não precisa obedecer. Nabucodonosor era assim a autoridade, aqueles 4 jovens andaram submissos à autoridade de Nabucodonosor. Mas quando Nabucodonosor fez uma lei, que todos deveriam se prostrar diante de uma grande imagem de ouro que ele fez, quando a trombeta tocasse, a nação inteira se prostrava diante daquele Deus de ouro. E quando a nação inteira se prostrou, ficaram 4 em pé, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Olhavam para um lado, olhavam para o outro, o negócio está feio, todo mundo se ajoelhou, só temos nós em pé. E quem estava ajoelhado olhou de canto de olho e disse: quem são aqueles 4 jovens loucos, que não se prostraram diante da imagem? E os caras estavam lá, em pezinho, tranquilo assim. Então foram ao rei Nabucodonosor e disseram: rei, tem 4 aqui que não entenderam qual é a lei. Chama eles e explica, porque senão eles vão morrer. Eles aprenderam algo. Eles aprenderam algo com seus referenciais. Eles aprenderam algo com Deus, que dentro dos muros da nossa vida, quando você escolhe a autoobrigação como o seu modelo de vida cristã, a autoobrigação como o seu modelo de vida cristã, você vai viver os melhores resultados da sua vida. Te explico melhor, porque 3 falaram aleluia só. Sabe o que acontece? Quando alguém te obriga a fazer algo que é da vontade de Deus e você obedece, você recebe o resultado. Então, pastor, eu quero casar, eu estou apaixonado, eu quero casar, e aí eu te aconselho, não te obrigo, mas te aconselho, digo, fique em santidade, porque você vai viver um casamento pleno. E aí você obedece, porque eu te disse, você recebeu a recompensa. Mas quando você se auto-obriga, quando você diz: não, eu vou fazer isso, sim, mas porque eu quero viver uma promessa de Deus no meu casamento. E quando a auto-obrigação é o seu sistema de governo cristão, você vai viver os melhores resultados da sua vida cristã. Amém? Vem de dentro para fora, não de fora para dentro. De fora para dentro, era a voz de Nabucodonosor dizendo: ajoelha e prostra diante da imagem. Mas de dentro para fora era a voz de Deus dizendo: só a mim adorarás, e só a mim se prostrarás, e só a mim prestarás culto. Isso significa que maior é o que está em você do que aquele que no mundo está. Maior é a força intramuro do que a força extramuro. Quem está aqui diz amém. Então não me venha com essa: é normal fazer isso. Não pode ser comum, mas normal não é.
Comum é uma coisa, normal é outra. Pode ser comum todo mundo beijar na boca hoje em dia, homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem, homem com mulher, pai com filho, filha com pai. Pode ser normal isso, pode ser comum isso hoje, mas não é normal. Normal somos nós, aleluia. O que passa é que o mundo, acho que pensa o contrário, né? Quando você diz, não, eu sou fiel à minha esposa. Quando eu digo, não, eu sou fiel à minha esposa, cara. Mas você é um pastor, né? Não, eu sou normal. Não é que eu sou um pastor, é que eu sou normal. Você é anormal se você não é fiel à sua esposa. Mas é comum, pastor, não ser fiel. Pode ser comum, mas não é normal. Normal somos nós. Não, é comum tomar um golinho, pá, de 15 em 15 cheirar, é comum, todo mundo faz, mas pode ser comum, mas normal não, normal somos nós, que nos embriagamos com o vinho do Espírito Santo, aleluia. Normal somos nós. Não, pode ser comum, ficar com uma aqui, beijar uma ali, não, comum pode ser, mas normal não é. Normal é você se santificar para casar, com o seu marido, com a sua esposa, isso que é normal. Quem está aqui diz amém. Então significa que você se autogovernar, ter um governo interno, fala muito mais alto do que aquilo que vai te governar externamente. Deixa eu dar brevemente algumas características para você, tá? Primeira delas, que esses jovens tinham, eles conheciam a palavra de Deus, não no que era relativo, mas no que era absoluto. Não no que era relativo, mas no que era absoluto. Olhe para cá e preste atenção, vocês estão distraídos. Olhe para cá e preste atenção. Parece que hoje não tem Atalaia trabalhando aqui, né? Eles se prendiam naquilo que era absoluto e não naquilo que era relativo. Relativo, sabe o que é? É quando você olha para a Bíblia e diz, cara, é relativo. Santidade é relativo. Honra é relativo. Afinal de contas eu amo. E que coisa que é ser santo ou não? Se eu amo, eu amo. Se eu não amo, é relativo. Honrar é relativo, obedecer é relativo. Eles não viviam uma vida de relativos. A Bíblia e a vontade de Deus para a vida deles era